Senhor Deus, Jesus, Mestre querido, aos bondosos mentores espirituais, nossos protetores, ao mentor espiritual do Brasil, Ismael, uma rogativa em particular, Senhor, que possamos as nossas preces, que possam as nossas preces, unido ao amor de vocês, auxiliar os nossos irmãos no sul do país, onde estão vivendo um grande momento de resgate coletivo. Que a nossa prece possa ir ao socorro, fortalecendo um pouco mais aqueles espíritos ali envolvidos, tantos aos que já desencarnaram, quanto os que estão sofrendo as várias perdas. Também rogamos por todos que estão lá prestando auxílio, muitos até de forma caridosa, que cada um, Senhor, também possa colher as melhores vibrações que pudermos emitir. Rogamos e vibramos, Senhor, também por todos os países que se encontram em guerras. Rogamos por todos os governantes desse planeta, onde a grande maioria age de uma forma tão individualista, tão personalista, se esquecendo da sua verdadeira missão, que é amparar a pátria, conduzir a nação da melhor maneira possível. Rogamos por todos os irmãos que se encontram distanciados das verdades espirituais que nos libertam e nos conduzem de volta ao Pai, nos conduzem ao caminho da felicidade, do amor e da paz. E, enfim, Senhor, em todos os pontos desse planeta, onde a dor, a treva e a dúvida ainda imperarem, que a nossa pequena prece, unida a tantas outras, possa levar alento, consolo, fé e esperanças. Que a tua paz e teu amor, que já sentimos, possa ser mantido nos nossos corações, nos nossos lares. Muito obrigada, Senhor. Que assim seja. Gente, boa noite a todos que já chegaram aí, que a gente acaba perdendo a noção, né? Que vocês vão entrando e eu aqui vou perdendo a noção. O capítulo dessa noite é o número 12, nós já estamos para lá da metade do livro, estamos avançando, e todos esses capítulos que passaram depois da casa mental, que é o capítulo 2, né, 2 ou 3, é o 3 na realidade, todos eles vão estar relacionados, ele vai estar sempre puxando um exemplo para falar de um dos andares da casa mental, que é o cérebro triuno. E hoje a gente vai estudar um pouco sobre uma estranha enfermidade. E a gente vai ver a gênese novamente das enfermidades. A gente que tem tanta dificuldade de acreditar que nós somos herdeiros de nós mesmos. Então, mais uma vez, a gente vai ver mais um caso de uma enfermidade e sua origem. Deixa eu só pegar aqui o slide que saiu. Vamos lá. Estirado num divã, o enfermo que visitávamos engolfava-se em profunda meditação. Ao lado, humilde entidade de nossa esfera, como nos aguardava. Aproximou-se e cumprimentou-nos gentil. Às fraternas interpelações do assistente, respondeu solícita. Fabrício vai melhorando, no entanto, continuam os fenômenos de angústia. Tem estado inquieto e aflito. Então, Fabrício é o nosso personagem. O nosso personagem que está inquieto, que está aflito, que está introspectivo, a gente vai ver que ele está mergulhado dentro de si mesmo. A gente vai ver isso em dado momento das narrativas do capítulo. Como ele está totalmente mergulhado dentro de si mesmo. E esse profundo mergulho que ele faz, um mergulho que ele quase nunca sai dali, de determinados acontecimentos da vida dele que o aflige, nos leva a muitas reflexões. Qual a verdadeira enfermidade desse espírito? É um processo obsessivo? E se é, qual é o tipo de obsessão que ele está sofrendo? Não falo graus, mas tipo de obsessão.
que a gente sabe que tem vários tipos, de encarnado para desencarnado, de desencarnado para encarnado, de desencarnado para desencarnado, enfim, vai por aí afora. Então, é para a gente começar a pensar também sobre isso. O orientador lançou expressivo olhar ao doente e insistiu. Mantém ainda o autodomínio, quer dizer, ele ainda se domina em algum momento ou ele está totalmente dominado por alguma coisa, por alguma ideia ou por algum pensamento? Não se abandonou totalmente às impressões destrutivas? A interlocutora, revelando com contentamento, informou: a divina misericórdia não tem faltado. O desequilíbrio integral, por enquanto, não erigiu seu império. Em nome de Jesus, nossa colaboração tem prevalecido. Então, olha que interessante. O Calderaro pergunta: ele ainda domina a si próprio? Ou algo o domina? Então, isso a gente já começa a pensar. Quando a gente perde o autodomínio, a gente está num processo, com certeza, de uma obsessão. Né? Perdi o autodomínio, perdi o controle da minha própria vida. E a gente sabe que a obsessão tem 3 graus. Os graus dela é uma simples influência, em que a gente apenas é influenciado vez por outra, e nesse momento a gente pode, com certeza, no império dessa influência, se libertar. Depois, a gente sabe que, quando a obsessão ela vai ganhando campo, a gente perde o discernimento, o raciocínio, a gente vai perdendo a capacidade de raciocinar, de concatenar uma lógica. E, por fim, quando o processo da obsessão está totalmente dominando a gente sabe que a gente vai perder a vontade. Não absolutamente, porque se a gente perdesse 100% a vontade, nós não poderíamos nos resgatar de nenhum processo de obsessão. E talvez vocês estejam me perguntando, mas a gente não viu entidade nenhuma nesse capítulo, não é? Eu acho que talvez alguns estejam pensando sobre isso, né? Mas vamos seguir, porque existem vários tipos de obsessão. Então, a preocupação do Calderaro é o quanto que ele ainda é um pouco senhor de si, que quanto mais senhor de si nós somos, mais fácil é para a gente voltar ao nosso nível de consciência integral, né? Se é que a gente tem um nível de consciência integral, quero abrir uma aspas aqui, né? Porque nós estamos em processo de dilatação da consciência. Nós somos espíritos imperfeitos. Então, imagina, a minha consciência, se eu for fazer uma comparação da minha consciência com o nosso Senhor Jesus Cristo, com certeza a minha consciência está em ângulo muito mais fechado, muita coisa fechada. Agora, é claro, se pegar a minha consciência e pegar um espírito que está começando o seu processo reencarnatório, com certeza meu ângulo de consciência perto dele é muito mais dilatado. Mas o que eu quero dizer é que nós estamos em processo de dilatação de consciência. Então, que a gente não esqueça dessa realidade. Não se esqueça. A própria Joana de Ângeles fala isso muito bem na sua série psicológica. Então, é só para entender se o Fabrício ele ainda tem, né, algum autodomínio para facilitar esse processo dele sair dessa introspecção profunda, dessas impressões que Calderaro colocou ali, impressões destrutivas, que ele está mergulhado dentro de uma impressão, de impressões destrutivas, que a gente vai ver no desenrolar desse capítulo qual é a impressão destrutiva dele, né, do crime que ele cometeu. Então, vamos lá. Tem um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que ele é o capítulo que vai trabalhar, dentre muitas coisas, ele vai trabalhar com a questão do autodomínio. Olha que interessante. Que é o capítulo de número 16, que é intitulado Não se pode servir a Deus e a Mamon. Jesus é categórico em afirmar, ele afirma que não há nenhuma possibilidade de você servir duas coisas contrárias. Ou você segue a Deus, ou você segue a Mamon. Mamon vai ter uma representação de valores que são temporários, que estão muito envolvidos no dia a dia do ser, da busca dele de ter coisas. Desculpa, gente.
Está muito relacionado às próprias vontades humanas, aos seus desejos particulares, ao seu individualismo. Está muito relacionado ao eu menor, que numa linguagem da Joana de Ângeles, esse eu menor representa a consciência egóica que ela trabalha na série psicológica. A consciência egóica é uma consciência polarizada, é uma consciência dualista da realidade. Já Deus, ele representa o ser. O ser é uma construção interna. São valores que a traça e o ferrugem não podem corromper, que ninguém pode me roubar. Aquilo que eu adquiro, né, que eu tomo posse, pode ser retirado de mim. Tudo que está na dimensão temporal pode ser retirado. Esse corpo eu posso perdê-lo a qualquer momento. Na realidade, ele nem é meu. Nós somos depositários, né? É um empréstimo. Eu posso perder minhas titulações, meu emprego, meus bens materiais, mas ninguém nesse mundo pode me roubar, nenhuma catástrofe de fora pode me tirar o amor que eu desenvolvi dentro do meu coração. A misericórdia que eu tenho capacidade de sentir. Ninguém pode tirar isso de mim. Mas as outras coisas que são da dimensão temporal, todas elas nós corremos risco de ficar sem. E esse capítulo, ele vai trabalhar justamente com essas questões transitórias. Ele diz que a posse verdadeira, nesse capítulo 16 do Evangelho, a posse real, ela representa tudo aquilo que eu posso levar dessa dimensão para a espiritual. Então a gente já começa a descartar. Eu não posso levar o corpo, eu não posso levar os bens materiais, eu não posso nem levar os títulos, eu posso levar os conhecimentos, os títulos não. Um exemplo clássico é o André Luiz, que não pôde exercer a função de médico na espiritualidade. Ele tinha titulação, mas ele não tinha mérito para chegar na espiritualidade e exercer a sua titulação que ele adquiriu aqui embaixo. Ele teve que, os conhecimentos ele não perde, mas ele teve que adquirir outros valores para poder exercer aquilo que ele era aqui enquanto estava encarnado, que era médico. Então, entenda, Deus representa tudo aquilo que é eterno, que nada pode ser retirado. Então, ele vai representar o ser, o eterno, as leis de Deus, as leis divinas são as únicas que não sofrem emendas nem correções. A gente não a compreende na sua totalidade. A gente vai aprendendo ela aos poucos. Através de blocos, né, de aberturas de consciência, a gente vai ganhando dimensões de entendimento. As nossas interpretações sobre as leis de Deus é que são restritas, mas a lei de Deus em si não sofre nenhuma correção. A gente é que vai ampliando a capacidade de entendimento de uma reencarnação para outra. Então, as leis de Deus são irretocáveis. As leis dos homens, não. Elas são cheias de brechas. Vira e mexe, elas precisam sofrer mudanças, porque elas começam a ser injustas. E Deus representa o eu maior, o self, que é para lá que a gente tem que ir. Sair dessa consciência polarizada, dessa dualidade, porque não existe o bem e o mal, só existe o bem, mas nós vivemos assim, porque nós somos imperfeitos, a gente ainda produz o mal, então o mal faz parte da nossa realidade dimensional, mas o dia que a gente parar de praticar o mal, o que acontece com o mal? Ele some. E o bem, ele some? Não. Ele pode estar ausente. A gente pode ver numa sociedade, quando uma pessoa pratica o mal, ela está distante do bem, mas o bem não está ausente. Não está ausente, ele continua ali. Sempre ali. Ele só não foi exercido por uma livre escolha, mas o bem sempre predomina no final. Tanto é verdade que nós caminhamos cada vez mais para viver as leis de Deus. E tanto é assim que, nas obras de Kardec, é bem clara, está bem clara de que o mal, a origem do mal está em nós.
e que ele deixará um dia de existir. Então, essa consciência dualista que a gente vive, um dia também ela vai deixar de existir. Tanto que não só Joana de Ângeles, mas outros autores, eles são categóricos em dizer que a gente passou pelo reino mineral, vegetal, animal, aminal e caminhamos para o reino angelical, onde a grande aquisição nossa será a síntese, a intuição, o pensamento de síntese, a vivência da intuição. A intuição por si só já é síntese. Então, nós vamos sair dessa capacidade de aprender, de avaliar e definir as coisas através de uma mente analítica, porque a nossa mente é toda analítica e dicotomizada. Nós estamos caminhando para um pensamento de síntese, para um processo de síntese. A gente tem mais dificuldade, nós ocidentais, de entendermos isso, porque todo o nosso conhecimento é formatado, é feito através de um pensamento analítico. O pensamento de síntese, ele é muito comum a gente encontrar nas culturas orientais, como o taoísmo, o hinduísmo, está lá mais para trás. Nós não temos esse tipo de pensamento, a gente tem até dificuldade, às vezes, de poder captar determinados textos cuja linguagem é em síntese. Mas é para lá que a gente está caminhando. Então, o autodomínio, por que esse capítulo fala de um autodomínio? É um autodomínio porque eu tenho que fazer uma escolha, não tenho? De servir a Deus ou a mamão. Mas, se eu ainda sofro um arrastamento, sofro uma atração pelo mal, se eu ainda sou subjugada pelo mal, que eu mesmo produzi e que eu mesmo quero sair dele, o que acontece? Eu não tenho autodomínio. É o mal que me domina, que me dirige. Veja como é difícil para a gente fazer o bem. O bem para a gente fazer é um esforço. E o mal? É só deixar rolar. Eu estou me fazendo entender para todos vocês que estão aí na telinha do outro lado? Eu vejo as carinhas assim me olhando, aí eu não sei. Aí quando faz assim, eu fico mais aliviada. Então tá bom. Então, veja bem, ao Fabrício, a pergunta também gira em torno se Fabrício está dentro, obrigada, Lorena, se o Fabrício está num processo ainda, obrigada, Rosane, se ele ainda está ainda dentro de um processo, que ele ainda pode fazer escolhas, porque não se pode servir a Deus e a mamão, me leva a fazer uma escolha de valores para dirigir a minha vida. Essa passagem de Jesus remonta muito essa reflexão. Então, olha que interessante. Será que Fabrício está podendo fazer escolhas? Ou ele está num processo de culpa, tão mergulhado num processo de culpa, que ele não se acha mais merecedor de viver inserido dentro das leis de Deus, de ter as graças divinas na sua direção? Ou de ser beneficiado? Né? Porque às vezes a culpa que a gente já tratou em muitas outras aulas, ela é muito maléfica. Ela é muito maléfica. Porque não é pela culpa que a gente deve se deixar arrastar diante de um processo de evidência de que é claro que nós erramos. A gente deveria seguir aquele processo pedagógico que está lá no livro Céu e Inferno: arrependimento, expiação e reparação. Mas se a gente cai na culpa, a gente se encarcera, a gente fica se autoflagelando, se punindo numa eternidade. E isso eu já falei para vocês que o pano de fundo disso é o orgulho, que não quer aceitar que a gente pode errar e que basta ter humildade para refazer o processo da vida, como teve Paulo de Tarso, que a gente sempre gosta de citar aqui. Paulo também era um homem arrogante. Quantos cristãos ele mandou matar? Mas quando ele estava indo para Damasco para fazer uma grande burrada, ainda bem que ele foi impedido, né? E ele então encontra o Cristo nessa estrada, fica cego, né? Aquela cegueira, porque muita luz cega, muita luz cega. E aí ele cai de joelhos, ele cai no chão, ele cai em si. É uma caída em si, na realidade. Ele cai em si. E esse cair no chão também é um ato de mergulho dentro do primeiro passo para um processo da humildade. Ele dá o primeiro passo na direção da humildade. Ele se reconhece inferior a Jesus. Ele que se achava tão superior àquele homem,
ele agora se reconhece, ele consegue ver a real posição, o real lugar dele. Isso é um arrependimento. Se ele cai em culpa, a gente hoje não tinha notícias de Jesus, porque ele foi o maior divulgador de Jesus. Então, Paulo de Tarso, ele entrou dentro de um processo de auto-perdão. Errei sim, errei, é isso mesmo, eu errei. Mas agora eu vou fazer tudo o que eu puder para consertar o meu erro. Eu vou levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima. E foi o que ele fez. Ele ficou isento de reparar o erro dele, de espiar e reparar? Não, a gente vai ler, quando a gente lê Paulo e Estevão, a gente vê que depois do arrependimento, Paulo sofre muito. Lembra que ele fica 3 anos no deserto? E que lá o casal, que tanto o ama, fala mal de Paulo de Tarso, não sabendo que ele era o Paulo de Tarso? Né? Na verdade. Então, olha só, quanto sofrimento ele passou, mas devidamente, porque quem planta cardos vai colher espinhos. Paulo, que era um homem que conseguia falar tão bem em público, para falar de Jesus, ele tremia, ele gaguejava, ele não conseguia. Ele tinha o dom da oratória, olha quanta culpa. Ele teve que vencer tudo isso, acreditar que errou sim, mas que tem uma chance, todos nós que erramos temos uma chance, para ele conseguir depois ser o maior divulgador da mensagem de Jesus. Isso está lá no livro Paulo e Estevão. Então, é essa questão, a gente tem que fazer uma escolha na vida. E aí é também a pergunta de Calderaro, quanto que ele está podendo fazer escolhas de valores ou ele está mergulhado dentro de um processo de culpa? Que errar, ele errou. Né? E aí o diagnóstico que este homem tem pela medicina é um diagnóstico de esquizofrenia. E aí, vamos lá. Chegaste alguma vez a examinar casos declarados de esquizofrenia? Pergunta Calderaro. Não adquirira conhecimentos especializados da matéria, todavia não ignorava constituir esse morbo uma das mais inquietantes questões da psiquiatria moderna. Então, a esquizofrenia é um transtorno mental, é uma distonia mental, né, do grupo das psicoses. Difícil de ser tratada, a pessoa tem alucinações, ela ouve vozes, ela tem delírios, ela tem pensamento e comportamento anômalo, ele era assim muito fechado, ele estava sempre alheio a tudo, a gente vai ver isso aí, né? Ele tinha redução de demonstrações de emoções, claro que sim, ele vivia fechado dentro do próprio mundo dele, a gente vai ver, o Fabrício é assim. Diminuição da motivação, ele não queria fazer nada, só queria ficar ali em torno do próprio pensamento dele, daquele momento que ele tomou uma decisão tão errada na vida dele, que não saía, né? Se tornou uma monoideia. Então, ele era diagnosticado aqui na Terra com uma distonia mental do grupo das psicoses chamado esquizofrenia. Este ramo ingrato da ciência, que estuda a patologia da alma, declarou o companheiro compreendendo a minha incipiência. E há muito tempo campo de batalha entre fisiologistas e psicologistas. Tal conflito é, em verdade, lamentável e bizantino, de vez que ambos as correntes possuem razões substanciais nos argumentos com que se degladiam. Somos, contudo, forçados a reconhecer que a psicologia ocupa a melhor posição, por escalpelar o problema nas adjacências das causas profundas, ao passo que os fisiologistas analisam os efeitos e procuram remediá-los na superfície. Que o psicólogo ele vai tratar com as problemáticas emocionais do paciente. Então, ele vai muito mais a fundo. Mas os fisiologistas e os médicos vão dar medicação para conter toda aquela sintomatologia que está lá atrás, principalmente as alucinações, aquele humor alterado, vai tentar melhorar o humor do paciente, mas está trabalhando só o quê? Com os efeitos. Quem está indo mais na causa? Quem está indo mais na causa são os psicólogos, tá bom? Mas é claro que a gente não pode se desfazer, gente, das medicações. Há pacientes que têm aquele comportamento, aquela sintomatologia tão acentuada, que há uma necessidade, sim, de medicação para melhorar. E junto, concomitante, ele vai fazer terapia. Então, a gente, assim, os dois são importantes para a gente no nosso momento, mas quem vai mais a fundo é quem vai trabalhar com a questão da psique, sem dúvida.
vai chegar muito mais próximo à causa. Repara, contudo, além dos efeitos mutáveis, analisa a mente e os domínios das sensações. A imaginação superexcitada detinha-se a ouvir o passado, recordava-lhe a figura de um velhinho agonizante, escutava-lhe as palavras da última hora do corpo, a recomendar-lhe aos cuidados 3 jovens presentes também ali na paisagem de suas reminiscências. O moribundo devia ser-me o genitor e os rapazes irmãos. Conversavam entre si lacrimosos. De repente, modificavam-se-lhe as lembranças. O ancião e os jovens pareciam revoltados contra ele, acusando-o, nomeavam-no como descaridosas designações. Então, o que a gente vê? Que ele está mergulhado dentro de um processo de culpa, não é? Ele está ali o tempo todo mergulhado naquele processo de culpa, naquela lembrança de uma decisão infeliz da vida dele, e ele não sai desse processo, ele não sai dessa monoideia. Mas as coisas vão ser todas resolvidas só aqui? Aqui começa, mas a gente precisa dar um contínuo na nossa vida. Tudo vai surgir no campo do pensamento, depois tem que surgir do para fora, na prática, no dia a dia, na mudança que a gente poderá operar dentro das relações interpessoais que a gente tem. Então, ele fica ali só se chicoteando, mas não toma decisão nenhuma de tentar corrigir tudo isso. Então, o Fabrício está se chicoteando o quanto pode. E a gente não pode esquecer o cérebro triuno. Ele está em que momento? Futuro, presente ou passado? No passado, né? Porque está lembrando os últimos momentos da vida do pai dele, que pede a ele para que ele cuidasse de todos, inclusive dos 3 irmãos, se cuidasse dos, né? Então, ele está preso o quê? No porão da sua existência. E não consegue sair daí, porque o remorso não deixa o Fabrício sair daí. O Fabrício está tão comprometido com as coisas que ele já fez com os irmãos, que ele não está conseguindo nem ir para o 3º andar para luarizar um pouco esse porão. Ele está preso, ó, aqui, ó, a culpa. A culpa faz com que ele não se sinta digno de buscar um auxílio superior. Né? O auxílio superior é a gente buscar Deus. É como se assim, se eu não falar com Deus, Deus não vai saber que eu fiz isso. Imagina, né? Deus já sabia desde o momento que eu estava com intenção. A gente tem esse pensamento. E Deus não tem nada para perdoar a gente, sabe por quê? Deus não está magoado com a gente, ele sabe quem somos. Ele não cria expectativas. A mágoa vem das expectativas que nós criamos em relação às pessoas. Aí nascem as mágoas. Porque quando a gente não cria expectativa nenhuma, a pessoa pode fazer alguma coisa contra a gente que a gente pensa assim, azar dele. Né? Ou então pensa assim com mais misericórdia. Coitado, que infelicidade fazer isso. Ou então, quando a gente não está muito no momento de caridade, a gente fala assim, azar dele. Não é assim? Agora, quando é uma pessoa que a gente depositou muita expectativa, nossa, a gente fica muito magoado, a gente fica no fundo do poço, pode ver isso. Então, o Fabrício está lá no passado da vida dele, preso numa monoideia. Toda obsessão é uma monoideia? É uma monoideia, gente. Toda obsessão. Leia aquele livrinho da Sueli Calda Schuber, Obsessão e Desobsessão. Para mim, o melhor livro que tem sobre obsessão é o dela. Então, toda obsessão é uma monoideia, só que a gente ainda não falou qual é a dele, ok? Então, vamos seguir. Nosso irmão enfermo, eu não vou ler isso tudo, né? Ele recebe a herança e deveria ter distribuído de forma igualitária, justa, para todos os irmãos. O que ele faz? Ele retém tudo e os irmãos dele vão morrer, cada um, né? 2 deles morrem no sanatório, em caráter de indigência, olha só. Meu Deus, né? Minados pela tuberculose, quer dizer, sofreram tanto, ficaram tão desvitaminados que ficaram suscetíveis à tuberculose na época. Então, morreram de tuberculose. O outro desencarnou em míseras condições de infortúnio, relegado ao abandono antes dos 30 anos, quer dizer, jovem, né? Preso de profunda avitaminose. Também morreu
De fome, gente, de fome, né? Consequência da subalimentação a que fora compelido. Tudo isso nosso desditoso amigo conseguiu fazer, escapando à justiça da terra. A justiça da terra, ninguém nem poderia imaginar que o Fabrício fez isso. A justiça da terra, não. Mas aonde é que está escrita as leis de Deus? Na consciência. Então a gente carrega o tribunal todo na consciência. No tribunal da consciência dele, ele sabia quem ele era. E é isso que ele estava preso. Ele estava preso à culpa e ao remorso, que é a mesma coisa. Né? Remorso é que você fica remoendo. A culpa te maltrata e o remorso você fica remoendo aquilo ali, voltando, em circuito fechado. Entretanto, não pôde eliminar dos escaninhos da consciência os requisitos do mal praticado. Não tinha como. Ele sabia. Ele até poderia tentar anestesiar com qualquer atitude no presente, trabalhando muito, construindo isso, aquilo, como outros casos que a gente vai ver. Mas ele tinha que resolver o porão da vida dele, não adianta. O porão está lá. Tem um ditado, né, que é em inglês, que fala dos esqueletos no armário. O esqueleto do armário estava lá. Ele tinha que resolver. Os remanescentes do crime são guardados em sua organização mental como carvões. Olha, eu achei interessante essa colocação do Calderaro, que esse crime ficou guardado como carvão. Vocês sabem que o carvão, depois de 100 anos, ele vira diamante. Eu não sei se vocês sabem disso. Todo mundo, não sei se sabe disso. É uma questão física. É da química, né? O carvão, um dia, vai se transformar em diamante. Eu me recordo uma vez, tinha uma entidade espiritual, uma vez eu participei, né, de uma questão, de uma reunião mediúnica, e um espírito superior chamava a gente da reunião de carvãozinho, porque a gente é algo que no futuro vai ser um grande, né, uma grande pedra preciosa, mas no momento a gente é o quê? Um carvãozinho. Então, achei interessante ele colocar isso aqui, né? Do crime são guardados em sua organização mental como carvões em paisagens denegridas, após incêndio devorador. E esses carvões convertem-se em brasas vivas sempre que excitados pelo sopro das recordações. Então, sempre que volta as recordações, o carvão queima de novo, consome a gente. Mas o bom seria se esse carvão fosse transformado com o tempo no diamante. Não seria ótimo? Mas o carvão dele, como não foi resolvido o passado volta todo dia para o presente, em forma de culpa, em forma de remorso, e vai por aí afora. Então, isso aqui é só para a gente ver onde que estava o andar, né? Voltando à casa mental, cérebro triuno. Se rememorava o pretérito, este lhe exigia reparação, claro. Se buscava o presente, não obtinha tranquilidade para se manter no trabalho sadio. Claro que não. Ó. Por quê? Porque o passado chamava. Eu preciso de resolver, eu preciso que isso se resolva. O passado chamava toda hora. Porque como as leis de Deus estão escritas na nossa consciência, o tribunal está cobrando. Não é Deus que está cobrando, somos nós que temos as leis lá escritas, que as leis estão cobrando a gente. Né? Então, quando tentava erguer-se a plano superior, ir para o terceiro andar, desejoso de orar ao Altíssimo, era surpreendido ainda ali por dolorosas advertências no sentido de inadiável correção das faltas cometidas. Aí o passado puxava ele, mas era Deus que estava punindo? Não, era ele que se sentia indigno, até mesmo de olhar para Deus. Então ele não conseguia orar porque o passado vinha à tona, ele falava, não estou digno, não sou digno. O que eu mereço mesmo é sofrer muito, porque eu fiz muito outras pessoas sofrerem. É a culpa que não permite que a gente termine o processo, expie e repare. A culpa mantém a gente encarcerado, a gente precisa sair do cárcere, precisa expiar para poder reparar. Desde então, verificando a impraticabilidade da rápida retificação do tortuoso destino, o infeliz fixou-se nas zonas mais baixas do ser, perdeu as ambições nobres e os ideais sadios, passou a ignorar os recursos da esperança. Então, ele acabou se fechando totalmente para o terceiro andar, tipo assim, vou fechar o terceiro andar, está fechado, fechei a porta. Por isso que Calderaro perguntou se ainda existia alguma chama de autodomínio dentro dele.
porque senão fica muito difícil trabalhar com isso daí. É um processo mais doloroso. Calando-se o assistente, ousei interrogar. Mas há esperança de reequilíbrio para breve, né? Naquela condição que o Fabrício está, totalmente fechado, não quer comer, não quer se relacionar com ninguém. Ainda tem como ele se reequilibrar? Absolutamente não, respondeu o interpelado, de maneira significativa. No caso dele, funcionariam em vão as terapêuticas em uso, porque a doença já estava tão avançada que ele já não era mais acessível aos processos de terapia. De tão fechado dentro dele que ele estava, que ele já não tinha mais quase contato nenhum com o mundo real. O espírito delinquente pode receber os mais variados gêneros de colaboração, mas será imperiosamente um médico de si mesmo. Então, aquele caso, a ajuda vem de fora, mas a solução vem da onde? Vem de dentro. Ele tem que ter o mínimo de vontade para poder sair, fazer com que essa vontade se potencialize para que ele possa. Nós somos o médico de nós mesmos. Não adianta a gente delegar isso para outra pessoa. Eu não posso resolver problema de ninguém, só os meus. Nem vocês podem resolver os meus, só eu. A justiça divina exerce invariável ação, embora os homens não a identifiquem no mecanismo de suas relações ordinárias. Ou seja, a justiça divina está sempre colocando, nos favorecendo oportunidades para a gente sair. Mas a gente tem que querer sair dali. O querer tem que ser nosso. E aí, se a gente está com querer fraco, vai demorar um tempão para isso acontecer. A gente vai ficar mergulhado no sofrimento. É uma pergunta, 1004, Livro dos Espíritos, pergunta quanto tempo dura o sofrimento. O tempo em que a gente demorar por se reerguer, por procurar uma solução. Deixa eu ver aqui no chat. A luta nunca foi contra o outro, isso, o tempo inteiro. É contra nós mesmos. Isso aí, Rosane. Nunca é contra o outro, é contra nós mesmos, né? Porque o outro não pode me fazer mal, a não ser que eu esteja suscetível àquele mal. Tem um pensamento que diz, o mal só se insinua onde não viger o bem. Se dentro de mim existe uma soma muito grande de bens, de bem, do bem, da prática do bem, o mal é fraco. É fraco para me derrotar. Mas se eu sou uma pessoa totalmente envolvida e direcionada pelas minhas sombras, pelos meus vícios, o mal é fácil de se insinuar e me conduzir. Espera aí que eu saí do slide sem querer quando eu fui no chat. O caso do Fabrício é, sem sombra de dúvida, um caso de autoobsessão. E aí a gente fica assim, todo esquizofrênico obsidiado. Pode ser até que no princípio os irmãos dele até o perturbaram. Mas não se falou de nenhuma entidade ali. E sim dele voltado para as suas reminiscências. Era ele o tempo todo na monoideia, lembrando o momento que o pai morreu e lembrando depois ele foi buscar os irmãos para ver se podia se ressarcir, mas todos já estavam mortos. Já tinham morrido daquelas consequências todas. Então ele estava remoendo toda aquela situação dentro dele. O caso de Fabrício é um caso de autoobsessão. Ele é obsessor dele mesmo. Ele é o verdugo dele mesmo. E isso é um dos tipos de obsessão. Peguem lá aquele livrinho valoroso da Sueli Caldo Schubert, que está lá no plano espiritual. Espero que reencarne logo para trazer mais coisas boas para todos nós. Coitada, né? Também merece folga, né? Mas vamos lá. A gente é desejoso que as pessoas boas estejam com a gente aqui nessa luta, né? Ele estava sofrendo um processo de autoobsessão, já num grau significativo, mas ainda tinha algum autodomínio. Então, ainda tinha, que sempre terá um autodomínio. Isso que eu falei, a gente não perde 100% da vontade. Isso não existe. Se o doente não oferecia perspectivas de melhoras substanciais, qual o objetivo da nossa assistência? Né? Ele pergunta, André Luiz, mas se ele não vai melhorar mesmo, para que a gente tem que ajudar ele? A gente também é fogo, né? A gente está sempre querendo esperar resultados daquilo que a gente faz. A gente ainda não consegue ocultar da mão esquerda o que faz a direita. A gente não consegue ainda fazer o bem sem ostentação. E o André Luiz continua perguntando, por que nos demorarmos à frente de um caso insolvível?
qual aquele pela impossibilidade de próximos reencontro entre os criminosos e suas vítimas. Então, né? Ele está com pressa. O André Luiz, tipo assim, vamos fazer outra coisa, né? Porque isso aí dá murro em ponta de faca. A Ana está perguntando assim, como ele poderia reparar o que fez? Qual seria a atitude sadia que ele poderia tomar? Primeiro que ele começou a ter atitude sadia, ainda nessa vida, buscando os irmãos, mas não tinha dado em nada. Se não deu em nada, agora já era, os irmãos já se foram, era ele procurar se espiritualizar, procurar uma alavanca de transformação que foi oferecida lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, um capítulo anterior ao Não se pode servir a Deus e a mamão, que é o 15, que está escrito, fora da caridade não há o quê? Salvação. É uma alavanca de transformação. É a caridade. Ele poderia ter feito isso durante a vida dele. Ele já ia começando a granjear um processo de conquistas de valores espirituais para poder devolver um pouco a vida. Já poderia começar ali, através do arrependimento e não da culpa. Ele caiu na culpa. Se arrepende, trabalhe a favor. Paulo de Tarso conseguiu ressuscitar todos os cristãos que ele matou? Matou, já era. O que ele fez? Foi dali para frente. Ele trabalhou divulgando Cristo, ele trabalhou fazendo bem para todo mundo. Foi o que ele fez. O Fabrício poderia ter feito a mesma coisa. Ele tentou buscar os irmãos para tentar resgatar, mas já tinham morrido todos. Faz aí, abre uma casa, ajuda pessoas desamparadas, sei lá. Se movimenta, faz caridade de alguma maneira. E aí a caridade também ajudaria ele a se espiritualizar, ajudaria ele a se perdoar e não a cair nesse processo, que é um processo improdutivo. Concordo com o André Luiz, é um processo improdutivo. É um processo de vitimização, isso aí. De autopunição e vitimização ao mesmo tempo. Então, lembra sempre assim, o que a gente pode fazer diante que já fez as burradas todas? Faz caridade. Faz a caridade que vier ao teu encontro. Vai ajudar crianças, vai ajudar adolescentes, vai ajudar quem precisa, morador de rua, faz qualquer coisa. Nossa, nesse mundo que a gente vive, o que não falta é oportunidade de fazer caridade. É tanta gente precisando que se a gente for dar dinheiro a todos que precisam, nosso salário do mês vai todo e a gente não consegue ajudar. Eu não estou falando só de dinheiro, né? Mas eu estou falando da ajuda, né? Só se ter o dinheiro para a gente ver a dimensão, né? Porque quando fala de dinheiro, a gente enxerga mais dimensão. Então, a caridade é a alavanca de transformação e de redenção da humanidade. Ele poderia ter ido por esse caminho, mas ele não foi. Paulo de Tarso foi. Paulo de Tarso foi. Estamos aqui, elucidou o atencioso, a fim de proporcionar-lhe morte digna. Espera aí, deixa eu só ver que tem mais coisa no chat. Pedro para Jesus. Mestre, cometi muitos pecados. Jesus, o amor, caridade, né, cobre a multidão dos pecados. É isso aí. É o amor. O que é a caridade? É o amor em ação, né, Rogério? A caridade é o amor em ação. Faz caridade. Faz caridade. Mas faz mesmo, não faz por fazer, não. Faz com o intuito de ajudar mesmo, de alavancar mesmo, de corrigir-se, de melhorar-se, porque a caridade não pode ser só algo que você faz para os outros, mas tem que ser algo que vai te transformar em cada momento que você fizer. Senão é caridade mecânica. Faça mesmo. Então, eles estavam ali para dar uma morte digna para o Fabrício, que agora é só desencarnando para voltar, sair daquele estado, né, dele, para poder alcançar mais coisas, porque ele anulou as possibilidades já que ele tinha aqui na Terra. Está tão enfermo e enfraquecido que agora fica difícil. Não chegará a enlouquecer em definitivo. Que bom, né? Com o nosso concurso fraterno, desencarnará antes do eclipse total da razão. Olha que coisa boa. Não chegará a perder a razão. Total, não. Então, estão trabalhando para minimizar um processo, mas a gente vai ver que tem mais coisa embutida, não tem? Vamos lá? Sempre tem uma alma boa. Sempre. Na nossa vida sempre tem. Fabrício desposou uma criatura por todos os títulos credora do amparo celestial. E essa mulher quase sublime deu-lhe 3 filhos, pois quais ele
pelos quais ele consagrou nobremente, preparando-os para elevado ministério social. São eles, presentemente, 2 professores e um médico, dedicados ao ideal superior de servir ao bem coletivo. Olha aí. A esposa foi um anjo na vida dele, que deu 3 filhos, soube educar perfeitamente esses filhos, né? Fabrício não tem o direito de perturbar, olha aí, Fabrício não tem o direito de perturbar a família organizada à sombra de seu amparo material, mais educada sem o seu personalismo despótico. Apesar dele ser quem ele era, ele não contribuiu financeiramente para essas 3 almas conseguirem se engajarem nas profissões que eles precisavam para poderem evoluir e ajudar os outros a evoluir. 2 professores e um médico. Todos eles homens de bem, então poderiam contribuir positivamente para a sociedade. E ele também não tinha direito para isso, né? Teve méritos de um lado e não tinha direito pelo outro de desorganizar tanto essa família que não merecia isso. Lembra que o mal ele tem limite para nos atingir? Que eu falei ainda agorinha? Quando eu citei aquele pensamento, o mal só se insinua onde não viger o bem. O mal tem limites para nos atingir. Os limites são o quanto que eu estou fora da lei. E esse fora da lei pode ser por comportamentos do passado ou na atualidade. Se eu tive um comportamento no passado muito fora da lei, mas agora eu estou muito presente na lei, eu vou reparar o que for necessário desse passado, o suficiente desse passado. Porque o mal que nos visita não tem a função de nos punir, mas sim de nos reeducar. A gente acha assim, se eu fiz alguém, vou quantificar, tá? Se eu fiz alguém sofrer um valor de 10, eu agora tenho que sofrer 10. Não é por aí, não. Eu fiz sofrer 10, mas agora eu estou tão resoluta em melhorar tanto, em distribuir tanta felicidade, alegria. Não significa que eu vou ter que sofrer esses 10, né? A lei de Deus não tem atenuantes? Tem ou não tem, gente? A lei dos homens, que é falha, tem atenuantes, então a lei de Deus não vai ter? Então significa que a nossa lei é melhor do que a de Deus? Não sei se me fiz entender por todos. Vamos tirar esse caráter punitivo das coisas. É o quanto que eu estou disposto a semear flores pelo caminho, eu vou fatalmente aliviando os pés daqueles que um dia foram pisando nos espinhos que eu fui deixando pelas estradas. Então, Fabrício não tem o direito, porque a família é uma família devotada ao bem, então o mal tem limite. E, ao mesmo tempo, também, Fabrício, mal ou bem, facultou com o poder material que ele tinha, ele facilitou, de alguma forma, essas criaturas no ingresso de uma vida mais decente. Ok? Considerando, no entanto, o decesso em breves dias, como prosseguirá o processo de resgate do nosso amigo? Já que ele vai, né? Não vai demorar muito. A liquidação já começou, redarguiu o instrutor sereno. Como? Calderaro fez expressivo gesto e recomendou. Espera. Nesse mesmo instante, o enfermo acionou a campainha à cabeceira. A esposa atendeu à pressa. Encontrou o melhor e sorriu feliz. O velho, mais tranquilo, rogou. Inês, posso ver o Fabricinho? Como não? Respondeu a companheira delicadamente. Vou buscá-lo. Olha que bacana. Olha quem é o Fabricinho. Olha a lei aí de Deus. A lei de Deus. Olha a lei de Deus. Não dorme. A lei de Deus não dorme. A gente dorme, mas a lei não. Fabricinho, eu desejo que você reze por mim. Tu vê, ele nem se sente digno de rezar, olha só. Fabricinho, reza por mim. O Petis não se fez rogado, ajoelhou-se ali mesmo e disse, respeitosamente, a oração dominical, Pai Nosso. Terminada a prece, o doente pediu de olhos úmidos. Não se esqueça, meu filho, de orar por mim quando eu morrer. Ele já sabia, ele estava sentindo, né? O menino, agora de pé, enlaçou-lhe o busto e exclamou, chorando discretamente: o senhor não morrerá. Mostrando-se aliviado, o velhinho correspondeu ao gesto afetivo, fitou o neto e inquiriu com um estranho fulgor no olhar. Fabricinho, você acredita que Deus perdoa
aos pecadores como eu? O pequenino respondeu lacrimoso e confundido, porque era criança, né? Não podia imaginar, né? Eu acho, vovô, que Deus perdoa todos nós. Olha como esse menino, a educação dele, né? A preparação dele, apesar de ser o pai dele que está ali, né? Ainda consola o filho que o desrespeitou profundamente. Deus perdoa todo mundo. Porque Deus não tem nada para perdoar a gente, ele não se magoa, ele não está com raiva de nada que a gente faz de errado. Né? Este menino é o ex-pai de Fabrício, que volta ao convívio do filho delinquente pelas portas benditas da reencarnação. É o único neto do enfermo, e mais tarde assumirá a direção dos patrimônios materiais da família, patrimônio que era dele, né? Da família, bens que inicialmente lhe pertenciam. A lei jamais dorme. A lei jamais dorme. Então, o que ele não fez, o que o Fabrício poderia ter feito e não fez, o Fabricinho agora faz. Porque Deus é Pai de misericórdia. Ajudará a todos a se resgatarem. O que ele não fez, o Pai voltou e vai realizar. Que pena, né, que o Fabrício de hoje, o Fabrício vô, não teve a coragem de fazer. Nosso amigo enfermo, guardado na mente os resíduos da ação criminosa, logo após o abandono do domicílio fisiológico, experimentará por muito tempo os resultados da sua queda, até que o sofrimento alige os elementos malignos que lhe intoxicam a alma. Quando esse serviço purgatorial estiver completo, então, regressará aos seus familiares? Inquiriu ansioso ante a frase suspensa. Só quero chamar a atenção uma coisa assim, uma coisa. Ele vai desencarnar, vai passar um tempo de perturbação e de sofrimento, né? E por que ele terá que sofrer muito para que o sofrimento, né, limpe ele, a alma dele? Tem que limpar de quê? O que o sofrimento tem que limpar na nossa alma? Tem duas chagas na humanidade. Quais duas chagas? O orgulho e o egoísmo? Ah, se ele não se perdoou, ele é muito orgulhoso, né? Vai ter que limpar o orgulho dele. Ele não se perdoou. E o egoísmo de querer ter tudo só para si, largou os irmãos lá na Rua da Amargura. Então, até que o sofrimento desperte a ele para essa realidade, tipo assim, Fabrício, acorda, meu filho. Errar você errou, mas agora volta o caminho, usa a caridade, repara a sua vida e sai do orgulho e do egoísmo, Fabrício. Vai viver, vai viver. Por isso que o pano de fundo da culpa é o orgulho. Se o grupo consanguíneo atual houver elevado o padrão espiritual a luminosas culminâncias, será compelido a esforçar-se intensamente pelo alcançar. Entretanto, jamais estará desamparado. Todos temos a imensa família dentro da qual nos integramos desde a origem, a humanidade. Então, olha que interessante. Se ele andar rápido e aproveitar bem, ok, Rogério, sem problema. Ele vai poder, né? Se na espiritualidade ele não ficar ali, né? Naquele sofrimento infinito, leiam a pergunta 1004 do Livro dos Espíritos, depois, trabalho de casa, tá? A pergunta 1004. Se ele não se demorar, né? Se ele desejar logo melhorar, aí ele ainda alcança a família. Se não, ele vai ter que trabalhar muito para alcançar, mas de qualquer forma ele não está desamparado, porque a gente que ama, ama também aqueles que ficaram na nossa retaguarda, e a gente um dia volta para buscar os amores da nossa vida, não volta? Porque o amor é sem fronteira, gente. O amor é sem fronteira. Né? Então, agora cabe a ele. Então, gente, era isso. Né? A mensagem dessa noite é isso. O Fabrício, que tinha um diagnóstico de esquizofrenia, ele era sofria auto-obsessão. E por quê? Porque se deixou envolver pela culpa e pelo remorso. Poderia ter usado a alavanca da caridade, que é uma alavanca de transformação e de salvação. Mas não se achou digno, não teve humildade suficiente para ver isso. O orgulho falou muito mais alto. E por isso que ele é o único médico que poderá curar ele mesmo, porque todos os medicamentos já estão dentro da alma dele. Basta ele acionar. Ok? Se vocês tiverem algumas colocações, alguma coisa para falar, fiquem à vontade. Nós ainda temos 5 minutos. Oi, Elia. Oi, pode falar, Maria.
perguntar uma coisa. Pode todos esses estudos que temos tido, essas suas explicações, nós estamos entendendo. Será que quando nós desencarnarmos, vamos lembrar de tudo isso? Lembra sim. Porque quando a gente sai dessa dimensão material, que é uma dimensão de vibrações muito pesadas, lá é mais fácil, as recordações se tornam mais claras do que aqui. A carne, a vibração aqui é muito pesada, é difícil, às vezes, manter a assimilação. Mas lá no mundo espiritual, se a gente desencarna nessa condição que a gente vem buscando, né, que eu espero que é assim, que a gente cada vez melhore mais, a gente vai lembrar disso. E não só a gente vai lembrar, porque a gente já vai ter praticado tantos esses ensinamentos, que a gente vai lembrar deles na teoria e na prática. Espero que eu viva desse jeito, assim, recordando de tudo e vivendo essa coisa toda que a gente está aprendendo. Você vai lembrar a lembrança da teoria e da prática, as duas coisas. Porque só teoria é pouco. Você vai lembrar que você aprendeu e que você fez de tudo para botar em prática, dentro das nossas limitações, é claro que a gente tem limitações, mas a gente ainda já pode colocar muita coisa em prática. Claro, guardando as devidas proporções evolutivas, com certeza, né? Mas a gente pode. Fica tranquilo. Vou ficar o máximo que eu puder. Sempre rezando e pedindo a Deus que me auxilie nisso tudo. Mas ele já está te ajudando, já está agora. Tudo que estamos aprendendo. Vai sim, com certeza. Oi, Ni. Oi. Isso é uma boa resposta quando a gente fala, não, eu tenho que estudar. Alguém pergunta, mas está estudando o quê? Para quê? Como se diz, dessa idade, ficar estudando, né? Pois é, a gente é avaliado pela idade biológica, mas a gente é espírito imortal. A gente pode aprender até os últimos minutos da nossa vida aqui na Terra. Pois é, nem todo mundo entende, mas daqueles que entendem, geralmente eu falo assim, eu quero voltar melhor. É, isso aí, já vai quem entende. Eu também quero voltar melhor. Ai, não é possível. Não é possível que depois de tanto eu ainda vou pelejar. Verdade. É isso aí, gente. E é isso que a gente está fazendo aqui. A gente está tentando, como a Maria falou. A gente está tentando. E não desista, não importa a idade que tem. Ah, tem 50, 60, 70, 80, 90. Está lúcido, está podendo mudar o tempo todo. Está lúcido, está podendo. Não perde oportunidade. Então, gente, obrigado pela participação de vocês. Eu vou solicitar, então, a Leida para fazer a nossa prece final, sempre vibrando por todos aqueles que a gente sabe que precisa, não só os irmãos no Sul, né? Mas a gente, às vezes, tem gente na nossa própria família que está vivendo momentos difíceis, a beça, de dor, né? É da gente vibrar, mentalizar essas pessoas para que elas tenham força, fé e coragem para sair desse momento de provações ou de expiações, tá bom? Então, vamos lá, Leita. Deus, nosso querido Pai, que vela por nós, ainda filhos, na trajetória evolutiva, ainda nesse mundo de provas e expiações, imperfeitos que ainda somos, mas almejando, com esforço, dedicação, com a força de vontade, adquirir os conhecimentos necessários para a nossa melhor maneira de vida, bem como também, Senhor, procurando entender essas dificuldades para que assim possamos alcançar patamares evolutivos elevados, conquistando assim zonas espirituais, Senhor, com mais clareza, leveza e trabalho sempre. Obrigado pela oportunidade da vida, por aqui estarmos. Obrigado pela família que temos. Nessa calmaria de agora nos favorece esse encontro, esse nosso estudo. Que possa também, Mestre Jesus, olhar pelos nossos queridos irmãos, não só aqui do nosso Brasil, mas também desse querido planeta, e aqueles também que já se encontram na parte espiritual, que possam receber ensinamentos favoráveis para o seu refazimento, para o seu despertar, auxiliando, Senhor,
na trajetória de cada um. Para aqueles que não possamos estar presentes fisicamente, a nossa prece possa envolver o coração de cada um que temos em mente e ir direcionando com a nossa vontade a calmaria no coração, o abraço caloroso a mostrar que não estamos sozinhos, que temos um Pai justo, amoroso, e não esquece de nenhum filho. Obrigado, querido Pai, mais uma vez pela oportunidade da vida no dia de hoje, por conseguirmos ter realizado os objetivos que ao despertarmos e que também pela trajetória dos dias, assim nos organizamos para o realizar. Que nos envolva nessa noite, possa também encaminharmos a parte espiritual, se assim merecermos, para o nosso estudo, para o nosso despertar, para o nosso refazimento. Obrigada pela oportunidade da prece, que possa alcançar a todos os irmãos que achamos que estão necessitados do teu apoio, querido Pai, a Jesus, querido irmão, possa nos auxiliar nessa semana que se inicia, dando-nos força, coragem e sabedoria na nossa trajetória, seja com algum desconforto, mas na certeza de que temos um Pai que sempre nos auxilia. Muito obrigada, que assim seja. Assim seja.